Agora, velho Vamp, a gente tem que falar sobre o Scarpa. Porque se fala muito sempre de Dudu, Veiga, o próprio Gustavo Gomes, que é um monstro na zaga. Mas hoje eu coloco o Scarpa como principal jogador do Palmeiras. Hoje, nos últimos jogos. Porque o que ele vem decidindo de jogo, ontem, mais uma vez, bola parada contra o Palmeiras, é um pesadelo pro adversário. Porque ele bate falta, aí ele cobrou a falta que originou o gol do Murilo, ele bate escanteio, ele cobrou escanteio que sai o gol do Danilo. É um jogador hoje, eu não digo o melhor jogador do futebol brasileiro, porque eu coloco o Arrascaeta nessa posição. Mas é o jogador mais decisivo hoje do futebol brasileiro pela quantidade de gols que o Scarpa participa. Boa tarde, Tico, Mauro, Piperno, é ele. Não é Tico, é professor da mamãe. Professor Vanderlei. Olha só, você vê que cada dia muda, né? Antes era o Rafael Veiga, o jogador mais decisivo, né? Antes da lesão. Depois da lesão. E aí o Scarpa bate bem na bola mesmo. Só que o Piperno falou, vem pro empate, imagina a perna dos jogadores do Palmeiras. O Piperno, as pernas dos jogadores também do Atlético, pesa também, viu? Porque, ó, esse ano já não tá mais na Copa do Brasil, 10 pontos atrás desse Palmeiras, 10 pontos atrás do Palmeiras, do brasileiro. E na hora que for caminhando ali, vai dizer, pô, se a gente perder aqui, praticamente o ano acabou pro Atlético Mineiro. Um time caro. Né? Você falou, o Palmeiras perdeu aí das 10, perdeu em 9, mas o Palmeiras tá vivíssimo no Campeonato Nacional. Principalmente diante dos seus rivais. Do Corinthians, 4 pontos, do Flamengo a 9 e do Atlético Mineiro 10. Você pega Atlético Mineiro e Flamengo, quando começa a temporada, os três que vai disputar pelo título brasileiro. Em relação ao jogo, mas por culpa do Cuca, né? A gente quer Eu sempre quis ver aqui, assim, Alex Ferguson, né? Ferguson, Ficou 10 anos, professor, 15 anos. Não, o Cuca poderia dar uma... 86 a 2013. Não, o Cuca, cara... 26 e meio. O Cuca... Uma geração. Muito mais... O Cuca tem isso. Você podia... Foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, podia pegar seus 30 dias de férias, voltar a retomar aquilo que ele vinha fazendo com o Atlético Mineiro, ele eliminado por causa de um gol, o gol fora de casa, né, pro Palmeiras na Libertadores. Aí o Cuca falou, não, vou descansar, todo direito, aí é a vida pessoal de cada um, os problemas pessoais. Não, vou pra Copa, não sei o quê. Aí daqui a pouco, resolvi voltar. No final, faltando 3 meses pra acabar o campeonato. Já pensou se o Cuca fica nesse Atlético Mineiro a temporada toda? Não vem o Tuco Mohamed? O jeito que o Cuca é de organizar o time e tudo. Perdeu de 3-0 pro Inter, mas quem viu o jogo no segundo tempo, o Atlético pede gol demais no segundo tempo. É 3 bolas na trave. É aquela bola que você vai, ataca e não faz. E o outro vai, ataca e faz. Quer dizer, já mudou a cara do Atlético Mineiro. Ontem, o primeiro tempo mesmo, eu estava ao lado do Júnior, do Luizão, assistindo o jogo. A gente, e um monte de palmeirense, eu digo, Palmeiras, o Cuca chegou já. O Jair voltou a jogar e não tava o Alan, né? Jogou o Otávio. Mas o segundo tempo foi uma tragédia também. Não. Né? Olha só, o primeiro tempo, o Palmeiras só teve aquela chance do gol anulado. E o chute do Scarpa do meio do foi campo a falta, que o Everton defendeu. Foi a falta, E aí o segundo tempo muda completamente. 2-0, eu digo, abriu 2-0. E agora, o que é que faz? Aí eu vi escutando depois o Mauro comentando, não ataca mais. O Atlético agora recua, o Palmeiras faz 2-1. Quem tá mais próximo de fazer o terceiro ou o segundo? Mas pode tomar o segundo. E toma, jogo aberto para o segundo jogo, na próxima quarta-feira, né? Tem muita coisa para acontecer, principalmente na rodada de final de semana. O Atlético deve poupar os seus atletas, mas só que o time reserva do Atlético Mineiro estava escalando ali, vendo. É um time massa, claro. Guga, é Rabelo, é Hever, é Dodô, você tem o Pavon, você tem o Pedrinho, Kardec, Pedrinho. E o Palmeiras se dá o luxo até de repente, se poupar todo mundo e tropeçar no Campeonato Nacional, tem muito ponto de frente para que o Atlético Mineiro e o Flamengo tire, né, no Campeonato Nacional. Então, o Atlético tem que se cuidar, agora é a vez. Lá era o quê? Caiu no Horto, tá morto, né? Mas não é, agora é Mineirão. Caiu no Mineirão, tá morto. E agora lá vai voltar aqui para a Arena do Palmeiras, que vai estar. Qual é a capacidade lá, Mauro? A Arena do Palmeiras, uns 40 mil pessoas. Vai estar lotado, todo mundo. Fora perdido. Allianz todo. Parque, né? Não a Arena do Palmeiras. É isso aí mesmo. Agora tem que ver.
Agora, Vanderlei Nogueira, ontem... Só dizer que o Abel, parabéns, hein? Parabéns. Vou tomar um marketingzinho, né? É o meu caso. Cabeça fria, peruca quente. É o marketing, tá coração... certo. Não, peruca morna, coração quente e o virado pra lua... né? Não vou aqui estamos num programa virado família. Virado pra lua. Porque a cabeça, coração, peruca e... Agora, e virado pra lua. Não conheço vencedor que é azarado. E tá virado pra lua. Tô pronto pra tomar pancada. Não. Ontem, pra variar ontem, eu tretei com o Mauro César. E qual foi a treta? Surgiu o assunto de que o Palmeiras não perde fora de casa há mais de 3 anos na Libertadores. São 20 jogos de invencibilidade. Recorde histórico. É impressionante. Sim. E aí o Bernardo Ramos, ele levantou a temática de que, mas também tem muitos adversários fáceis. E aí a gente começou a debater, eu falei que teve River Plate, teve Atlético Mineiro, teve o próprio Libertad, o Grêmio. E aí surgiu o assunto que o Piperno disse. Não vale altitude. Surgiu o assunto quando o Piperno diz: o Racing eliminou o Flamengo fora de casa na Libertadores de 2020. O Palmeiras atropelaria o Racing. E aí o Mauro César, eu concordei, e aí o Mauro César me espancou, como de costume. O Bernardo Ramos já mereceu espancado pelo que ele falou, mas tudo bem. E teve a treta. Não, mas ele concordou em termos com o Bernardo. E aí eu falei, vem cá, gente, mas o Palmeiras atropelaria o Racing, que o Flamengo foi eliminado. E naquele aí gerou todo aquele debate. Que realmente, pra mim, o Palmeiras passaria pelo Racing. Não sei se atropelaria, agora, mas passaria. O Vamp, ele finaliza o discurso dele mostrando a mente, né, do time do Abel Ferreira. E realmente dele, né, eu acho que esse Palmeiras é muito diferente dos outros psicologicamente. Pô, um time não perder há mais de 3 anos em Libertadores, não interessa o nível ou não dos rivais. Não, só uma coisa, ganhou do River Plate, foi o grande time da década por 2-0. Depois foi um sufoco desgraçado, 3-0. Aqui eu ainda acho que foi 78-0 na volta pro River Plate. Gente, não dá, com todo respeito, eu adoro o Bernardo, mas aí não dá pra dizer, os adversários fracos, porque toda vez que eu for falar, você vai ter que analisar. Por exemplo, a primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou em 99 é uma das mais difíceis da história. Mas não é pra toda hora falar isso. E adversários fracos, que inclusive, esse ano o Palmeiras pegou adversários que me pareciam muito fracos. Foram. Só que você viu o Emelec, o desespero foi pro Galo. Né? Então, assim, eu acho bem discutível. E estão falando de um time não é só campeão, é bicampeão. Né? E com um grande ataque, dizer que não tem repertório, tem. Que não era ofensivo, né? Então, eu acho assim, é fraco, mete 8-1, não é qualquer time mete 8-1. Como o Flamengo foi brilhante, está jogando até melhor que o Palmeiras, o 7-1, tem uma história fantástica, assim, eu acho dizer que 20 adversários fracos não se sustenta. Agora, o que falar, Vanderlei, desse aspecto do Palmeiras? Porque é muito difícil você ter um time tão forte dentro e fora de casa. Eu queria falar sobre alguns temas que foram colocados aqui sobre a mesa. Boa tarde a todos. Primeiro, com o Scarpa, veja, a gente já falou aqui no programa, eu falei a respeito, da maneira que ele vai chegar na Inglaterra. Vai chegar por cima. Tudo isso que acontece, o momento que ele está se preparando para sair, ele vai chegar numa situação muito bonita, confortável. Está jogando muito bem, está jogando jogos importantes e agradando. Eu disse antes do jogo, ontem, que o Palmeiras era favorito e que, na minha opinião, ganharia em Belo Horizonte. Claro que eu não esperava que o Atlético jogasse mais do que eu estava com a expectativa e o Palmeiras menos do que eu estava com a expectativa. Foi isso que aconteceu no jogo. O jogo é dinâmico, mas o Palmeiras volta com um ótimo resultado, com sabor de vitória. Vai, na minha opinião, ganhar o jogo aqui em São Paulo por vários motivos, né? Jogando sob... todo mundo se sente mais à vontade jogando sob o teto da sua casa, né? Ele tem potencial. Este é o detalhe. Se fosse um time sem potencial, sem força, você pode ficar preocupado realmente, você torcedor, aquele que acompanha menos ou menos confiante. No caso do torcedor do Palmeiras, eu acho que ele tem que ficar com boa expectativa. Claro que se não conseguir a classificação, será uma grande pancada, uma grande decepção, mas o resultado foi muito bom para o Palmeiras. Ele vai decidir e, na minha opinião, vai ganhar o jogo em São Paulo. O torcedor do Palmeiras que está com expectativa, o que eu faço?
deve ter expectativa de bons ventos e não expectativa de tempestade. O Palmeiras, no jogo da volta, continua sendo muito favorito, na minha opinião. O jogo ontem foi assim, aquilo que já foi dito aqui por todos os companheiros. Um primeiro tempo de uma equipe, segundo tempo de outra, e a pancada que o Atlético recebeu no finalzinho é broxante. Para recuperar, vai precisar de muita força mental, digamos assim, para não chegar abatido. Então, eu entendo que o Palmeiras, respondendo a pergunta do Osmar, tem competência, tudo bem, é forte mentalmente, porque consegue alguns resultados importantes de virada em cima da hora, mas é que tem qualidade. Não adianta ter uma força mental espetacular, fantástico, bem focado, se não tiver qualidade. Mas qualidade o Galo também tem muita, né, Vanderlei? Não citei, jogou também muito tem bem. muita. Não, tem muita, mas eu estou analisando a fase. Ou não foi surpresa para vocês verem o Atlético mostrar o futebol que mostrou no primeiro tempo? Foi, mas é por isso que eu digo, psicologicamente ele não foi forte o suficiente quando levou o gol. Parou de jogar. Mas não sei se não foi forte, quer dizer, foi assim o impacto. Lembre-se que, Galo, vim aqui só para te ver. Vocês dão tanto valor, 55 mil pessoas saíram chorando lá do Maracanã. Do Mineirão. 55 mil pessoas. Adiantou o quê? Quem é que saiu com o sabor de vitória? Foi o visitante. Mas calma aí, não serviu o empurrão da torcida? É sempre claro que serviu. Não é empurrão, é apoio, tal, mas tem que... Eu acho que se não tivesse o apoio... Você não acha que com a experiência do Cuca, ele não pôs na cabeça dos caras, nós temos que detonar no primeiro tempo. Depois o Flamengo consertou. Nós não valorizamos aqui o trabalho do Abel no intervalo? É sinal que o time veio mais arrumado. E o Palmeiras está acostumado com jogo grande. Ele não treme. Isso aí. Ou não é verdade? Isso. Passou por vários jogos. Enfrentou ninguém, entre aspas. Enfrentou, mas enfrentou também jogos grandes. Então o time está vacinado, está treinado para isso. O treino vale também para o aspecto mental, emocional. Então é por isso que eu acho. A exceção foi o Atlético, em pouco tempo, melhorar. É essa que eu acho. Melhorou. Agora, se continuar melhorando, ótimo para o Atlético, mas o Palmeiras ainda é favorito, é melhor, tem mais consistência, tem mais poder, tem mais resistência, mais trabalho nos últimos tempos. O time faz 2 anos que nós estamos elogiando aqui. A gente, quando encontra uma marolazinha no Palmeiras, opa, tem uma confusãozinha lá. Ou não é verdade? É verdade. E agora está jogando melhor. Pode até não ganhar nada esse ano, mas está jogando melhor e mais consistente de futebol desde que o Abel chegou. E é o melhor futebol do Palmeiras do século. E jogando ofensivo, jogando bonito, com alternativas. E como você destacou, o Veiga, que não voltou legal depois da lesão, é natural, e o Vamp pode também isso falar melhor que a gente, tem a questão do Covid. O Scarpa voltou a jogar muito e com detalhe ontem, só para reiterar, ele teve 2 roubadas de bola no primeiro tempo, de lateral, na lateral, cara. Ele volta, marca. Ele corre o jogo inteiro. Você vendo o Scarpa no estádio é impressionante. E tem um detalhe também, no lance da infelicidade, da infantilidade da pior partida do Marcos Rocha pelo Palmeiras, foi um lance que começou com uma falha do Scarpa, porque ele perde uma bola. Mas uma bola que ele recupera na linha de fundo, quer dizer, até nisso ele tá num momento espetacular. E com detalhe, é como destacou o Vanderlei, ele já foi negociado e essa história, entrega, não, cara, olha aí a prova maravilhosa, ele tá jogando muito mais depois que foi negociado. E ele falou sobre isso, o Scarpa falou sobre isso ontem, quando ele é perguntado se ele pensa até em seleção, se é a melhor fase da carreira dele, ele diz, é a melhor fase da minha carreira e eu fico muito feliz porque eu tinha medo de depois de assinar esse pré-contrato, eu entrar numa má fase e dizerem que eu tava de má vontade, que eu já tava pensando no futebol inglês. O Scarpa falou isso logo depois do jogo, que ele fica muito feliz pela melhor fase da carreira dele ser nesse momento para não ligarem uma má fase, por exemplo, ao fato dele ter assinado o pré-contrato. A gente vai ver o que o Abel Ferreira falou sobre essa atuação do Palmeiras no segundo tempo, que o Mauro até fez questão de deixar claro sobre o repertório do Abel. Mas antes agradecer Roberto Carlos, Vamp, direto de Madrid, tá assistindo a gente, me mandou mensagem lindo aqui. Nosso ídolo, chama todo mundo de lindo. Então, lindo, um beijo pra você, Abraço. Roberto Carlos, em Madrid, assistindo Tartaruga. O Bate-Pronto. Vamos aí dar a palavra pro Abel Ferreira sobre a recuperação do Palmeiras no segundo tempo. Isto que eu peço aos nossos jogadores, nada mais, nada menos do que o esforço máximo, concentração máxima e dar o melhor de nós. E quando isso acontece, se chegarmos ao final do jogo e por qualquer motivo não ganharmos, eu serei o primeiro a chegar aqui e assumir a derrota, porque essa também é a minha responsabilidade. Agora, enquanto eles entregarem o que têm, e alguns ainda mais do que aquilo que têm,
porque jogamos, como te disse mais uma vez, com uma equipa muito qualificada, uma equipa que fez e que tem feito nos últimos anos um investimento muito, muito forte. E nós na segunda parte jogamos da nossa maneira, e quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo, desde que acredite, tenha fé e que se foque naquilo que tem que fazer. E o futebol é mais que por isto, porque nunca devemos desistir e ir sempre à procura do melhor resultado, e acho que o empate acaba por ser o resultado justo e que agora deixa tudo em aberto para a segunda mão. Olha aí, Vamp, quando nós jogamos do nosso estilo, essa equipe é capaz de tudo. É mesmo, você vê que o Palmeiras é difícil a ser batido, né, cara? Ontem tava 2-0 pro Atlético Mineiro, eu digo, pô, será que vai ser hoje? Daqui a pouco você reverteu tudo, né? Depois eu tava vendo o Canelada lá, discussões lá, pegou adversários frágeis. Meu irmão, se você joga no seu continente e você tem uma organização dentro e fora de campo, financeiramente, o problema é dos rivais. O problema do poder aquisitivo de cada país não tá na Premier League. Eu vi o Vidal jogou contra o Corinthians, aí depois ele falou assim, ó, esse time aqui, com essa torcida, a gente encara qualquer um na Liga dos Campeões. Jogou pra torcida, né? Tem que fazer coisa que o Palmeiras não. O Palmeiras trabalha há um bom tempo, desde a gestão do Paulo Nobre, para ser essa força toda, financeiramente, fora de campo e dentro de campo também, com uma qualidade. Pega seus adversários aqui na América do Sul, não é o Palmeiras que bota a bolinha lá e quer escolher qual adversário, tá lá, só o sorteio. É o que? Vamos pegar aqui, Tátira, o melhor da Bolívia. Problema deles, vai enfrentando. E os rivais locais, ó, foi lá no Maracanã, não perdeu do Flamengo, no Campeonato Nacional. Pelo Campeonato Brasileiro, abriu 10 pontos do rival que tá ontem aí, tirou o ano passado, não tem culpa nenhuma. E o Abel tá ali, ó. Caiu de paraquedas, também tem isso também. Caiu de paraquedas. Não era ele, eu tava aqui tava com o cidadão aqui, que tá aqui na minha frente. Contigo? Não, você não, Eu? Tico, você fica tranquilo, Tico. Tá do lado. O Mauro, o cara tava lá, professor. Nós estávamos aqui, ó, tá chegando lá no Equador pra contratar O Ramírez. O Ramírez. E outra opção é o Reise. As minhas opções eram Ramírez e Reise. E quando chegou a do Abel, eu falei... Apareceu o Abel aqui do nada. Que é isso aí? Boa, né? Eu liguei até pro presidente do Braga, que ele trabalha no Braga, que é o Salvador, que é meu amigo. Ele disse, Salvador, e aí, o Bruno, aí liguei pro Bruno, que é o cara que cuida das coisas do Jorge Jesus. Eu achei que era o mesmo que cuidava, não. Só que o Abel caiu de paraquedas, tá aí, ó. Hoje, apontado como o maior treinador da história do Palmeiras. Não, e tem outra, né? Se é tão fácil, por que os outros também não ficaram 3 anos sem perder? Embora o Flamengo seja agora 13 jogos, são 10 vitórias e 3 empates, desde aquela paulada pro Independente del Valle, também baita mérito. Assim, de novo... As estatísticas, não vou citar a frase que eu falei outro dia do Roberto Marinho, mas a gente adora no futebol meio que torturar as estatísticas para comprovar algumas teses. Você tem que analisar todas, em qualquer campo de jogo, não só no futebol. Mas em alguns casos, 20 jogos, nunca desde 1960 o time ficou 20 jogos. Será que é só um jogo fraco? É claro que não. Não, tirou o River, não importa. Gente, ano passado o Palmeiras teve um caminho mais complicado do que o do Flamengo. Você tomou um sufoco do River. Até a final. Mas você perdeu, você é campeão porque o André... Meu irmão, faz parte do contexto do jogo, aliás, da competição, isso tudo. O gol de empate ontem foi sorte ou persistência? Eu jogar o Palmeiras foi demais, não é sorte. Era pra ter empatado antes. E só um detalhe, até porque o pessoal reclama às vezes, sobre esse negócio da sequência, por exemplo, do Flamengo. São 13 jogos fora de casa, sem derrota. Sim, porque o jogo do Centenário, afinal, contra o Palmeiras, é campo neutro. Então, por exemplo, não conta para o Palmeiras o jogo contra o Santos em campo neutro e nem o da final de 2020, nem de 21 no Uruguai contra o Flamengo. Então aí é campo neutro. É como visitante mesmo. O Flamengo está nessa sequência também impressionante de 10 vitórias e 3 empates sem derrota fora de casa, porque o jogo no Centenário não é um jogo fora de casa, é um jogo em campo neutro. Não, e tem muita coisa claro que tem muita coisa de estatística, a gente adora, as rodinhas, as mesas de boteco e tal, mas tem uma coisa, por exemplo, além dos grandões que o Palmeiras enfrentou fora, você tem um Del Valle, lá na altitude, todo mundo que foi jogar no Equador e perdeu. Enfim, esse time. O Palmeiras muito bem. O Palmeiras foi 5-0 em cima do Flamengo do Domenech. Dentro da competição, dentro do jogo, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser campeão brasileiro em 98 e 99. Em 99, o Raí perde 2 pênaltis na semifinal por cima do Dida. Ainda pisa no Dida. Raí. Perdeu. Eu joguei um Palmeiras e Corinthians, o SBT estava fazendo o Campeonato Paulista pela manhã,
11 horas da manhã. 2003. Eu dei um bico pra frente, o Rincon desviou e o Mirandinha fez o gol. Aos 93, lembra esse jogo? Sim, Então fala assim, ó. 2003. Fala assim, pô, mas ó, você ganhou nos acréscimos. Eu falei, não acabou o jogo. Um gol no começo, gol no final, e aí? E mérito que você acreditou. Que gente, não tem campeão azarado também, né?